Olá! Como é bom nos encontrarmos aqui mais uma vez. Interessante que nós temos sempre que buscar olhar a vida com a beleza que ela tem. Interessante que quando a gente verifica isso, algumas pessoas podem ser que elas tenham uma visão muito mais imediatistas, né? E outras têm uma visão tipo aquela que é diferente da que Tomé, um dos discípulos de Jesus, tinha. Que certa vez Tomé, ele queria ver para crer, e quando nós temos que simplesmente crer para ver. E nesse sentido, nós verificamos que a nossa visão deve ser muito mais além, que nós devemos enxergar além dos obstáculos que se colocam à frente. Lembro-me aqui também do que Henry Ford. Henry Ford foi um empreendedor americano e ele nos dizia que se você pensa que pode ou se você pensa que não pode, você sempre vai estar certo. Interessante é isso, depende de nós acreditarmos, depende de nós colocarmos energia, fé e determinação em tudo o que nós fizermos, em tudo aquilo que nós queremos para nós. Olha só, havia dois homens que estavam assim muito doentes. Eles estavam internados em um grande hospital. Eles estavam ali num pequeno quarto e um desses homens, ele ficava ali em uma cama mais próxima a uma janela que dava uma visão exterior do hospital e o outro ficava mais à lateral. Nesse sentido, esse homem que ficava mais próximo à janela, ele sempre tinha que ser colocado sentado ali para que então a drenagem do fluido dos seus pulmões ocorresse de uma melhor forma. E o outro que estava do lado desse outro homem, ele tinha que ficar muitas vezes assim, deitado e de barriga para cima. A partir disso, interessante é que esse homem que estava mais próximo à janela, todos os dias, ele, quando ficava naquela posição sentado, ele começava a descrever o que ele estava vendo naquela área externa da janela. E ele começou a descrever para ele e para também o outro homem que estava próximo, que não conseguia ver nada mais à sua frente. Então, ele começou a descrever que ele estava vendo ali, através daquela janela, um grande parque com um lago muito bonito, e nisso também ele via namorados andando com as mãos dadas, crianças ali atirando, jogando pão para cisnes e para os patos que estavam ali nadando, e as crianças também jogavam aqueles barquinhos de papel no lago. E nisso aquele homem do lado ficava observando, tudo aquilo. E ainda assim o homem continuava, aquele que estava olhando pela janela falava, e além disso, há pessoas jogando bola, outras passeando, há muitas árvores, plantas, flores, e o homem do lado, observando e atentamente, concentrado naquelas palavras, naquelas ideias, e certa hora, o homem até dizia que ele praticamente conseguia ver tudo aquilo que o outro homem do lado estava falando, estava descrevendo, com tanta riqueza de detalhes que ele trazia naquela fala, naquele momento. Passaram alguns dias, e isso ocorria mais frequentemente, e o homem, aquele outro homem que ficava só deitado, mais distante, ele ficava pensando assim, nossa, mas por que só aquele outro do meu lado, que ele pode ter esse privilégio de ficar ali do lado da janela e vendo tudo isso? E ele ficava assim com aquela vontade de estar ali também, mas ao mesmo tempo vinha para ele aquela vergonha de estar pensando isso, porque de certa forma ele estava se colocando numa posição ali menosprezada, como se fosse ali no complexo de inferioridade que ele estava criando para ele mesmo naquele momento. Então, numa noite, esse colega que sempre ficava ali mais próximo à janela, ele foi então transferido de quarto. Foi transferido daquele quarto
E quando o outro homem que estava ali se sentiu ali mais à vontade, que lhe pareceu uma oportunidade, ele pediu que os enfermeiros o colocassem ali mais próximo daquela janela. Então, os enfermeiros fizeram assim, depois deixaram o quarto. E aquele homem, ele ficou ali, daqui a pouquinho ele tentou, passaram os momentos, passaram aqueles minutos, e ele então ele tentou se equilibrar no seu próprio cotovelo, tentou ali, mesmo sentindo dor, ele começava a se erguer para ele ver o que tinha ali realmente naquela janela, o que tinha ali naquela área exterior, através daquela janela. Então ele se ergueu o pescoço, ergueu o cotovelo, os braços, os ombros. O que ocorreu foi que, quando ele conseguiu ver o que estava lá fora da janela, ele viu apenas um muro. Interessante a gente pensar, porque como a gente deve valorizar muito mais as pessoas que fazem o possível para tornar a nossa vida melhor. A gente tem que ter olhos diferentes para essas pessoas. E nesse sentido, a gente compreender que a gente tem que buscar ter olhos, ter visão, de maneira em que nós vamos ver a vida de uma forma que nós vamos torná-la melhor para nós e para os outros que estão ao nosso redor. E isso depende de cada um de nós. É nossa responsabilidade, não é responsabilidade de mais ninguém. E ainda assim, a gente lembrar também que as pessoas, que nós não devemos fazer as pessoas sofrerem. Que pelo contrário, a gente tem que levar sorriso, levar esperança. Compreender, como nos diz também o autor daquele livro, O Pequeno Príncipe, o Antoine de Saint-Exupéry, que ele nos diz que nós eternamente nos tornamos responsáveis por tudo aquilo que nós cativamos. Então, depende de cada um de nós fazer a nossa vida, fazer a nossa visão, agir de uma forma em que nós vamos tornar a nossa vida e a vida do outro muito melhor. Que nós somos o que nós fazemos, o que nós pensamos, ou ainda, quando nos diz Mahatma Gandhi, em que ele diz que nós é que devemos ser a mudança que queremos nesse mundo. Não devemos esperar para que os outros mudem, para que a gente então possa mudar. Nós temos que fazer a diferença, temos que ser essa mudança nesse mundo que nos rodeia. No mais, agradeço a cada um de vocês, que vocês tenham um excelente dia e uma excelente semana. Até a próxima. Tchau!